Bom, neste momento eu gostaria de convidar o Dr. Gustavo Varela, que eu pessoalmente conheço muito bem, porque Gustavo foi o meu médico, me ajudou muito no ano passado, quando eu estava com diversas dificuldades e os médicos tradicionais não conseguiam achar né, algumas causas, né, que foram além do corpo físico, né? Mas ele, no instituto dele, ele tem diversos outras ferramentas que ele traz para ajudar a achar de onde que vem o nosso problema, né? Porque ele olha o indivíduo como todo. Gustavo realmente traz essa visão muito diferente dos outros que eu conheço, por isso que eu convidei ele. Estou muito agradecida pela oportunidade de poder iniciar, né, esse compartilhamento dessas informações com vocês, com ele. E convido ele agora. Gustavo, você está aqui, né? Deixa eu... Pode levantar a mão onde você está. Eu estou vendo você aqui. Gustavo? Tô aqui. Tá ali. Isso. Oi, Gustavo. Beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, Gustavo. Vocês Estamos estão me ouvindo muito... bem? Porque Sim, a estamos última ouvindo. live que eu fiz, deu um problema no meu headphone, aí eu tô querendo saber mesmo se está tudo bem aí. Não, qualquer coisa eu te aviso, mas olha, estamos muito empolgados em ter você aqui conosco. Como falei, você realmente traz uma visão muito mais, né, adequada para, né, os indivíduos que somos assim, né, de corpo, mente e espírito, e que temos todas as ferramentas para, neste momento mesmo, trabalharmos a nossa imunidade com mudança de estilo de vida, né? E eu gostaria muito a sua visão, os seus conhecimentos. E depois, no final, gente, a gente vai um tempo para bate-papo, para algumas perguntas, né? Quem quiser ficar para essa parte. Quem quiser deixar o seu e-mail aqui no chat, para a gente poder depois mandar para vocês informações sobre os futuros encontros, podem se juntar nós também no grupo de Facebook, que vai ter todos os vídeos gravados, que vão ficar ali para vocês assistirem. Então, Gustavo, muito obrigada pela presença. Passando a bola para você. Bom, obrigado aí, Bela, pela apresentação e pela introdução aí, a iniciativa, né, do evento virtual aí em tempos de quarentena, né? Mandou muito bem. Eu acho que essas são as iniciativas que a gente precisa mesmo para aproveitar que tá todo mundo em casa mesmo, e essa disponibilidade de todos não é comum, né? Tá todo mundo sempre tendo coisa para fazer, e vale muito a pena a gente juntar para falar sobre saúde de um aspecto preventivo, porque sem dúvida nenhuma é o que a gente mais precisa hoje no planeta, é a gente enveredar por essa medicina mais preventiva, por esses aspectos da saúde mais alternativos, complementares, holísticos, independente da nomenclatura e da área de atuação. Eu acho que é fundamental que todos tenham certeza que assim, a medicina, né, falo eu aqui fazendo uma meia-culpa, né, a estrutura como ela hoje, né, está atuando, com todos os seus benefícios, né, a gente não pode negar que há muita coisa boa sendo feita, mas existe uma mudança no aspecto de adoecimento crônico, né, dos pacientes, e essas doenças crônicas não transmissíveis, né, para a gente falar os termos aí científicos que são inegáveis. A gente precisa mudar esse paradigma para poder mudar esse perfil de adoecimento, para conseguir fazer com que as pessoas realmente readquiram saúde ou mantenham a sua saúde de uma maneira plena, de uma maneira efetiva, né? Porque a estrutura do ensino médico, e aí, claro, vem abaixo disso, né? Assim, toda uma forma de tratar vinculada a medicamentos, vinculadas a esses mandos médicos, a esses raciocínios muitas vezes um pouco limitados, né? Dentro, né, da nossa capacidade terapêutica, né? Hoje há como tratar medicamento, com o dor com o medicamento, como a dipirona, como também tratar com a acupuntura, tratar com outras terapias, né? A gente precisa entender que hoje o mundo a gente tem tanta informação, né? E há de se ter um ecletismo terapêutico, porque a gente tem que
perceber que cada vez mais essa individualidade, né, do organismo, ela está aí falando por si só, né? É preciso cada um, vamos dizer assim, buscar, né, a sua forma melhor de tratar e a forma também de se tratar, né? É muito importante a gente entender que os nossos corpos podem funcionar de uma maneira bastante variada, né? Nós somos muito individuais, isso é uma coisa que está se levantando muito na medicina e nas outras áreas relacionadas à saúde. Eu vou começar a minha apresentação, eu vou pedir só para compartilhar a tela. Eu tenho um pouco de vício de dar uma aula, né, com slide, com algumas coisas visuais, com alguns esquemas. Eu acho que não só eu que de repente sou visual, né, podem ser outras pessoas aí no grupo, podem ser também. Eu acho que isso vai facilitar. A minha ideia aqui hoje é falar um pouco de, né, sistema imune, estilo de vida, e ver o quanto a gente pode fazer a partir do estilo de vida para melhorar nosso sistema imune, independente que seja para a gente tentar reduzir os nossos riscos de doenças agudas, como, por exemplo, né, de uma gripe ou de uma pneumonia, como essa aí que está acometendo a tantas pessoas nessa pandemia atual. Mas, na verdade, fazer as pessoas terem uma dimensão maior do sistema imune e conseguirem perceber que a gente, na verdade, não quer só atuar aqui na Covid-19, a gente quer oferecer uma informação válida para as pessoas se manterem para o resto da vida, né, com esse norte, né, a assumirem o controle da própria saúde, compreendendo os caminhos que devem perseguir para conseguir esses resultados, tá? A Bela falou aí, eu só vou me apresentar rapidamente. Eu sou médico, como a Bela falou, eu tenho uma formação toda tradicional de terapia intensiva, clínica médica, medicina interna, e aí, paralelamente, acabei fazendo um caminho pela medicina funcional que acabou me gerando uma visão muito integrativa, questionadora e que acaba se confrontando muitas vezes com essa linha mais ortodoxa, né, que a gente costuma aprender na escola médica. Então, acabei paralelamente fazendo uma formação tanto bastante integrada quanto bastante formal, né? Eu sou rotina de um dos CTIs, de um dos grandes CTIs aqui do Hospital São Lucas, né? Estou aí no front nessa epidemia, colaborando com todo o time que está lá no São Lucas para cuidar de toda esses doentes graves, né? Que é uma especialidade da terapia intensiva. E além disso, dar suporte para esse momento de epidemia, de pandemia, que é tão importante e é um momento interessante para até refletir que essa medicina também tradicional, que a gente pode estar pensando só em criticar, faz muita diferença, né? Então, nesses momentos aí que a gente encontra um paciente com insuficiência respiratória, uma pneumonia grave, e a gente no CTI faz um trabalho muito interessante, muito salvador de vidas, né? Então, a gente tem que saber botar as coisas na balança, ter uma visão bastante equilibrada, né? Assim, a gente não precisa ser radical, né? A visão da medicina integral é uma visão que engloba a medicina tradicional também, a medicina alopática, não importa o nome que a gente esteja dando. A gente abraça como se fosse um círculo maior, né, garantindo que tudo aquilo que já está sendo proposto em termos de tratamento efetivo, que a gente possa continuar propondo, mas que a gente amplie ainda um pouco mais, né, seja um pouco mais eclético e consiga resolver alguns problemas a partir de um paradigma um pouco mais elevado, né. Eu já posso compartilhar a tela? Sim, Gustavo, é só lá no meio Eu compartilhar a já tela, por sei. exemplo. Tá, Vê se vai dar certinho aí. vamos ver. Sim, conseguimos ver. Tá, Bom, tá todo mundo vendo aí a tela principal?
Sim, tá em branco. Agora apareceu. Perfeito. Beleza. Tá, bom, gente, o Serrata Instituto de Medicina Integral é um projeto que eu criei há alguns anos, com a ideia de tentar promover saúde sobre um novo paradigma, fazer as pessoas assumirem um pouco o controle mais sobre a sua saúde, né? Tentar compreender, interpretar e tratar de uma maneira mais direcionada, né? Evoluindo um pouco o conceito e a abordagem do indivíduo com uma terapêutica mais precisa, né? Mais personalizada. E associada a isso, oferecendo o que a gente está fazendo aqui, que é uma educação, né, continuada, né, que eu chamo de educação terapêutica, uma forma de tentar fazer com que as pessoas, ao mesmo tempo que sejam tratadas no Instituto, estejam aprendendo a cada vez assumir mais o controle sobre aqueles pontos que ela consegue gerir, né? Então, a ideia do Instituto é tanto promover essa capacidade de cuidado, né, integral, e existem propostas também para a gente fazer retiros, workshops e outros cursos que já estão começando a acontecer dentro desse mesmo enfoque de medicina funcional, integral, não deixando para trás nada que a medicina tradicional também tenha de oferecer tão bem para a gente, tão bom para a gente, né? Eu tenho uma rede de profissionais, né, e serviços parceiros, né? São pessoas que têm a sua atividade independente, mas eu consigo, através de contato, a gente acompanhar os pacientes de uma maneira, né, associada e tentar oferecer, difundir para as pessoas uma visão mais ética, né, mais sustentável, mais ecológica, até porque eu acho que não dá para a gente cuidar da gente com uma visão tão bonita, tão integral, tão interessante, mas a gente deixar de pensar no planeta, né? A gente sabe que o planeta está doente também. Não acho que nenhum daqui tem dúvida disso. É muito fácil entender, ter essa percepção. Eu acho que essas condutas todas, esses planos, esses projetos, eles precisam incluir essa abordagem ecológica de sustentabilidade, porque a gente percebe claramente que as mudanças que estão sendo feitas aí nos últimos 100, 200 anos, né, têm sido muito danosas, né, para o planeta. E quando a gente pensa em tratar a gente precisa tentar tratar essa gaia toda, né, que somos nós, né, somos esse organismo todo, apenas em algumas unidades, né, individualizadas, mas não adianta a gente querer continuar poluindo tudo sem querer reciclar e sem ter uma visão mais sustentável desse sistema que funciona, né? Então, a ideia é tentar propor essa reflexão, né? Será que existe relação imunidade, né, e o nosso estilo de vida? E para isso a gente precisa trazer um pouco da informação de coisas que estão associadas, mas são perguntas que muitas vezes a gente não faz no dia a dia, né? Assim, como é que a gente, ser humano, sapiens, né, foi projetado evolutivamente, né? Será que essa nossa herança genética é tão importante mesmo? Ou, assim, a gente pode esquecer porque a genética não é mais determinada só pelo gene, né? Existem outras coisas que podem interferir, né? Qual é a influência, né, desse ambiente que está à nossa volta, que inclusive está poluído, né? Será que isso não é o feedback que a gente precisa para ficar mais doente, né? Essa interação que o paciente, que a gente tem, né? O indivíduo num ambiente poluído, né? Qual a influência que isso tem nessa nova história de adoecimento que a gente está tendo? Tanta doença crônica degenerativa não transmissível, tanto processo inflamatório, tanta doença crônica degenerativa, né? Doença cardiovascular, infartos, derrames, doenças vasculares, câncer, doenças autoimunes, né? Será que essa mudança tão drástica do adoecimento, né, ela está acontecendo por quê, né? O que mudou tanto, né? A gente precisa fazer essas perguntas para poder respondê-las e entender como reverter esse estilo de vida, né, e esses fatores que tanto sobrecarregam a gente. De que forma esse organismo está sendo pressionado. Porque é a partir daí que a gente começa a ver que uns aguentam, outros não aguentam, e dependendo do elo fraco da corrente de cada um, a gente vai adoecer do coração, vai adoecer da obesidade, vai adoecer de uma doença autoimune, vai sofrer uma infecção grave, aguda, crônica, seja ela qual for, né? E qual é o resultado disso da imunidade, né? Será que tem a ver, né? A gente está falando de saúde,
mas também está falando de imunidade? Será que é tudo a mesma coisa? É quase a mesma coisa quando a gente fala em estilo de vida, que a gente vai ver que o impacto é importantíssimo. O nosso projeto, né, veio como? Lá de trás, né, há cento e poucos mil anos atrás, né, quando a gente foi projetado, né. Primeiro que a gente foi colocado diante aí de um aspecto em termos de nutrição, dietética, bastante interessante, né. A gente teve que ser projetado para ficar bem em jejum, né. Já começa por aí, porque a comida não era tão fácil, né. Então o jejum precisava garantir um mínimo de atividade, né, mental, corporal, energética, e que pudesse fazer com que a gente conseguisse, mesmo ali, né, na falta, ir atrás da comida. Reserva de energia, quando disponível, né, você tentava acumular, obviamente. Mas a irregularidade alimentar era uma frequência, né? Alguns mais onívoros, outros mais, né, vegetarianos, e a densidade calórica podia variar muito de acordo com a dieta desses povos, desses grupos, né, dessas espécies. Um elevado nível de atividade diária, obviamente não fomos um organismo projetado para ficar em repouso, né? Locomoção, luta, fuga, caça, coleta, esse nomadismo, né? A gente tem isso na história muito claramente. E essa sincronicidade, dia, noite, né? O nível de luminosidade, a exposição, contato contínuo em ambientes naturais era uma constância, né? A gente precisava, né? Nós não somos organismos noturnos, né? A capacidade que uma coruja tem de caçar não é a mesma que um homem tem de caçar à noite. A gente poderia fazer algumas emboscadas, mas a gente naturalmente respeitava alguns ciclos, porque a nossa biologia ela foi feita dessa maneira, genética, epigeneticamente, biológica, bioquimicamente. Então vem aí, né, no final aí do milênio, né, o projeto Genoma e avança com a decifração da nossa individualidade genética, né, e coloca em evidência toda essa diferença que temos entre nós, né, com 99,99% de semelhanças assim em genes, mas com tantas variabilidades, né? Inclusive semelhança importante com macacos, com primatas, né? Que deixa a gente bastante abismado, né? Quão pouco nós somos diferentes geneticamente, né? Então a gente pode entender que tem mais coisa aí. E aí a gente entende a questão do ambiente, né? Do entorno, né? E desse contato intensivo que o ambiente traz e esse feedback informacional que acaba sendo gerado. E aí a importância de a gente começar a perceber que o intestino é esse grande sítio de abertura. É a partir da boca e do intestino que se abre um grande contato com o nosso organismo e é a partir daí que a gente também percebe, depois de algumas pesquisas, né, e hoje em dia de uma vasta área, que o nosso sistema imune está localizado majoritariamente no intestino. Não é à toa que ele está ali, é porque ele precisa guardar bem essa abertura, né? Alguns cientistas hoje acham que entre 100 a 200 metros quadrados de superfície corporal a gente tem no intestino. É muita coisa, né? Se a gente entender que a área da nossa casa, né, do nosso apartamento é um pouco ou até menos da nossa superfície intestinal, a gente já tem ideia da importância que tem dessa informação que é oferecida dentro só dessa parte no que tange, né, a dietética, a nutrição, a alimentação. Vem aí outras informações relacionadas ao sistema psiconeuroimune, né, e endócrino e todas as relações intrincadas que eles têm relacionadas ao material genético. E aí, finalmente, depois disso, vem uma avalanche de uma revolução que tenta entender que, além de o gene ter suas características de funcionamento, sobre os genes tem um aparato altamente complexo que a gente consegue determinar quase que um liga-desliga, né? Uma regulação de toda essa parte genética, oferecendo um controle até transgeracional, né? Uma mãe que faz uma coisa certa ou uma coisa errada, modula os seus genes através da epigenética para seus filhos ou até além nas gerações. Então, isso é muito interessante e isso vai ter muito a ver com o sistema imune, né? Principalmente hoje muito bem pesquisado relacionado a processos inflamatórios, crônicos, né, e desregulação imune. Isso aqui
é um desenho de um cromossomo, que está bem aqui no canto superior esquerdo, e ele vai se desenrolando, né, formando toda a cromatina, que a gente olha aqui se desenrolando. Aqui a gente percebe que a fita de DNA se enrola em umas contas, dividida em 4 partes, chamadas histonas. Essas histonas têm uns rabinhos, chamadas caudas, que têm uns terminais específicos, enzimáticos, que vão sofrer alteração a depender da interação de uma série de químicos que podem estar ali interagindo com esse material. E esse é apenas um dos mecanismos possíveis de regulação da atividade gênica, independente da sequência de DNA, né? Isso vai ser particular dentro de uma célula, vai ser particular num estado de doença específico ou numa resposta a um estímulo fisiológico. Você pode ter descritores, apagadores ou supressores ou leitores de diversas sequências, né, nesses diversos trechos do DNA que estão aqui ou desenrolados ou enrolados. O DNA, quando ele está de uma maneira bem enrolada, assim, condensada, bem como está aqui no canto lateral esquerdo, ele costuma não ter uma atividade, né, plena, né? A atividade dele é muito reduzida, ele não transcreve. Ele precisa estar desenrolado, como ele está aqui embaixo no canto, na parte central inferior, onde você vê a dupla hélice do DNA com as bases nitrogenadas. Tá? Bom, para o pessoal que nunca ouviu falar sobre epigenética, o exemplo melhor está aqui. Uma borboleta, né? Antes de virar borboleta, é uma lagarta, mas o material genético dela é o mesmo. Lá na fase lagarta, ela está ligando uma série de genes que deixa ela a forma de lagarta. Depois ela sofre uma metamorfose, porque o dispositivo epigenético dela acaba desligando uma série de processos, ligando outros processos, fazendo com que a estrutura do corpo inteiro daquele animal mude, né? Ela, no caso, esse animal, né, tem um ciclo de vida muitas vezes até bem demorado, né? Chega a 5, 10, 15, 20 anos, mas é muito interessante porque é muito ilustrativo. E os anfíbios, né? O sapo, quem nunca viu aquele girininho, né? Mostrando aí aqueles estágios bem larvais iniciais, né? Embrionários, e depois ele adquirindo patas, né? E essa forma atual como a gente vê na foto. Bom, então, todos esses fatores que a gente vem falando aí, já começamos a falar, são fatores ambientais, eles incidem de uma maneira direta ou indireta na nossa imunidade, né? Sejam toxinas, seja a capacidade de atividade física, o exercício que você faz, ou o próprio sedentarismo, inversamente, o estresse, a dieta, o tabaco, outros vícios nocivos, outros hábitos, infecção, inflamação. Isso vai ativar genes com muitas vezes e principalmente através desses mecanismos epigenéticos, até porque a gente não vai, através desses fatores, alterar os nossos genes, mas a gente pode alterar a função deles. E a partir daí, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a gente tem o fenótipo. Está escrito aqui, minha imagem está aqui quebradinha porque tem a tela de vocês, mas o fenótipo é justamente o nosso material genético que a gente tem de genótipo, né, depois da interação com o ambiente, né? Então, isso mostra a interação importante que a gente tem, né? Então, quais são os moduladores desse nosso sistema, né? Assim, existem muitos indicadores que vão acabar levando à modificação desse sistema imune, porque é um sistema que está em todo lugar, né? É um sistema universal, um sistema de defesa, muito antigo, primitivo, que tem linhas de defesa específicas. Tanto as linhas de defesa primárias, que a gente chama de inata, completamente inespecíficas, para tratar e atacar qualquer tipo de germe invasor ou ofensivo, e a nossa imunidade secundária adquirida, né, que vai, na verdade, trazer uma memória e já uma capacidade muito mais assim elaborada, especializada para lidar com aquele patógeno que está ali naquele momento, atuando de uma maneira até um pouco mais prolongada. Os grandes centros dessa regulação imunológica
Primeiro que elas estão em todo lugar, em todos os tecidos a gente vai ter células do sistema imune, mas existem áreas centrais de regulação que a gente precisa ter muita atenção e elas acabam fazendo um circuito relativamente fechado, né, que é a microbiota intestinal e o sistema imune relacionado à mucosa, que está logo abaixo dela, bem abaixo da mucosa intestinal, e o sistema psíquico e sistema nervoso central, que estão ali ligados aos mecanismos de estresse e voltado toda a nossa capacidade cognitiva. Então, a gente entende que quando a gente está estressado, né, a gente pode estar mais inflamado, a gente pode ter uma imunidade pior relacionada à infecção, a gente vai alterar a produção de hormônios glandulares como o cortisol, né, a cortisona. Isso de maneira crônica a gente vai ver que é bastante nociva. E o nosso sistema de construção e de destruição, né? Todo o nosso metabolismo ele é governado por uma gangorra, né? De construção, destruição, né? Em que a gente cria ordem, cria desordem. A gente vai ficar oscilando nisso, que são as gangorras desse sistema que a gente chama de anabolismo, que é a construção, né? E o catabolismo, que é a destruição. Então, essas balanças elas precisam ser trabalhadas, né? Ficar só no anabolismo, na construção, não é bom, nem ficar só no catabolismo. Isso é uma coisa que modela e modula muito o nosso sistema imune. A gente tem que entender, pesar e entender para poder saber pesar nos dois lados da balança, para poder governar bem esse sistema imune. Da mesma maneira que uma atividade física pode ser muito catabólica, a gente tem que também ter o repouso para ter o seu componente anabólico. No mesmo momento, né, que a gente vai ter o estresse no trabalho, que faz parte da vida, a gente tem que entender que a meditação em casa, o relaxamento, um momento de tranquilidade, vai ser o outro lado dessa balança pesando. Essa capacidade de equilibrar esses sistemas, eu estou falando isso do sistema anabólico, catabólico, mas isso funciona para todos que vão ter, vamos dizer assim, mecanismos ativadores e mecanismos depressores, vão mexer muito no nosso sistema imune, tá? A outra coisa em relação ao sistema anabólico catabólico importante é que ele tem a ver muito com a nossa alimentação. A nossa alimentação, a alimentação, né, fisiologicamente falando, ela é uma atividade anabólica, obviamente, né? A gente está ali para colocar nutrientes para dentro, para oferecer os tijolos, a massa, os utensílios para a construção de novos tecidos. Mas isso não quer dizer que o momento não comer, o momento desintoxicar, o momento pausar, o momento, né, contrário não é importante. Ele é fundamental, né? No ano passado, a gente teve um belíssimo trabalho do Prêmio Nobel, né, falando sobre autofagia, que é um tema extremamente interessante, que é justamente a capacidade das células se autorrenovarem. E o organismo, ele precisa desse processo autofágico, de autorrenovação, de regeneração. E é a partir desse trabalho entre essa balança, essa gangorra anabólica ou catabólica, que a gente vai ativar esses processos, né? O catabolismo, ele é um mecanismo muito importante para ser trabalhado, e não de forma exagerada, precisa ser de uma maneira adequada, individualizada, de uma maneira assim muito, muito bem moldada àquele indivíduo, porque ao mesmo tempo que ele tem uma ativação muito importante em vários processos, ele também pode botar o organismo na falta, tá? Então, né, assim, antioxidantes, minerais, vitaminas, dietas, aminoácidos, as gorduras e questões relacionadas ao estresse, né, vão modular esse sistema, né? E aí processos inflamatórios de regulação vão estar em andamento, né? Vão estar aí no palco. E a gente precisa entender que o sistema imune ele tem a capacidade de reconhecer um patógeno, ele tem a capacidade de reconhecer o que é ele, o que é o organismo como ele próprio, as estruturas que são próprias dele.
e também, na verdade, reconhecer também aquilo que não é próprio, que não é dele. Então, isso acaba levando a um aspecto do sistema imune muito mais amplo, né? Que é, na verdade, não só relacionado à infecção, mas relacionado também a, por exemplo, doenças autoimunes, a um processo inflamatório exacerbado, né? E a infecções, muitas vezes, crônicas, né? Que não são vistas de uma maneira muito frequente, né? Por toda a degenerativa tão séria. Né? É só a gente olhar o que a gente tem consumido, né, de má qualidade e o que a gente tem feito com o planeta e conosco. Né? Então, Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, está muito claro e muito bem definido com pesquisas. Né? Água contaminada, né? Tivemos aí, no caso do Rio de Janeiro, um problema grave relacionado à qualidade da água. Ela nunca foi boa, nunca houve um cuidado excessivo com a qualidade da potabilidade dessa água, mas essa crise que houve aí, ela só mostrou que efetivamente não temos o controle adequado para a ingesta da população. Outras químicas e toxinas, né? Existe um problema sério, isso seria uma aula inteira falando só de toxicidade para a gente, mas a ideia é só levantar a bola aqui para todos. O estresse como um todo. Aqui eu venho falando de estresse, mas é para entender aquele estresse que passa do nosso limite da capacidade de interação e de resiliência, né? O estresse ele é muito individual, ele pode ser muito para uma pessoa e pouco para outra. O eustress, que o americano, né, do inglês, que fala que é um estresse positivo, né? Ele aprimora o organismo, né? Imagina aquele cara que quer tentar correr a maratona, ele vai treinando de pouquinho em pouquinho até conseguir chegar lá. Né? De fato, esse é o cara que fez um estresse positivo, até chegar na capacidade, né, de conseguir fazer uma maratona inteira. Né? Agora, esse distress que eu botei entre parênteses é justamente o estresse que passou do limite do indivíduo. E isso é muito importante e é de uma avaliação bastante individual. Às vezes o médico que está sentado ali cuidando do paciente entende que o cliente passou do limite. E o cliente às vezes perdeu essa noção, essa capacidade de avaliar. É muito comum isso no dia a dia da clínica. Mas o melhor é você perceber quando você está passando do limite. Tá? E isolamento social, a desconexão interna da natureza, eu botei em vermelho porque estamos em quarentena. Né? Então, de fato, é uma coisa que a gente não pode resolver por agora. Nem tudo, pelo menos, né? Porque o isolamento social e contato com a natureza está realmente um pouco mais difícil. Mas esse distanciamento, ele é muito significativo, até para os aspectos cognitivos, emocionais, espirituais do homem, né? A gente sabe que quando a gente tem uma rede de apoio, uma boa comunidade, a gente consegue melhorar o estilo de vida de uma maneira muito mais fácil, né? A gente vai na corrente, a gente vai aí no ritmo da boiada. E a desconexão interna nada mais é do que aquele distanciamento do próprio eu, né? Do seu espírito, das suas coisas, do seu autoconhecimento. Então, em nosso mundo ele está muito tóxico, eu não vou ficar falando demais sobre toxicidade, a gente precisa só ter certeza de que preciso ficar muito atento a isso. Poluição dos rios e dos mananciais da água da rede pública é muito séria, né? Isso é no mundo todo. As pessoas têm hoje um grau de poluição eletromagnética excessiva, até mesmo sem querer, sem perceber, ou inclusive tentando se livrar dela de qualquer jeito. As pessoas muitas vezes não dormem bem, muitas vezes por hábitos ruins, às vezes por capacidade de trabalho. Né? As comidas ultraprocessadas, as junk foods estão aí, o marketing é pesado em cima delas, a gente sabe que tem um neuromarketing em cima que faz com que a gente ache que tá tudo bem, foi só hoje, não tem problema, mas a gente mal sabe o que está comendo. A química doméstica, né, a gente menospreza, mas não é para ser menosprezada, é um contato quase que diário, principalmente para quem tem esses afazeres domésticos. Muitos deles são muito tóxicos, altamente oxidativos, e no organismo que já esteja no limite, pode ser a gota d'água para transbordar aquele organismo e deflagrar um processo, um início de uma doença. Né? Os outros ambientes estressantes, a questão da segurança social, a gente sabe que é sempre um motivo de estresse, né? E os relacionamentos, né? Que sem dúvida nenhuma também são tóxicos, né?
relacionados aí a todas as esferas, sejam elas mentais, né? Essa polaridade que a gente está vendo agora, política, esse medo na televisão e todas as notícias, só tem notícia ruim, porque só notícia ruim vende. Então, a gente precisa ter essa noção para falar, não, hoje eu não vou ligar a televisão, não. Hoje eu vou ler um livro que fala de outra coisa. É importante a gente ter essa visão, fazer essa autoanálise, porque a gente está muito desconectado do nosso ambiente interno. E a partir disso que a gente vai conseguir começar as transformações e mudar os nossos hábitos, porque é a partir dessa consciência que a gente começa a despertar essa vontade de mudar. Então, que Gustavo, tá por... desculpa interromper. Claro. Estamos, só temos uns 15 minutinhos para Tá perguntas ok. daqui a pouco, mas eu queria, assim, de uma forma, a sua visão é bem diferente, né, da visão que a gente está recebendo, como você falou, na televisão, nas notícias, que obviamente hoje em dia as pessoas realmente só pensam nessa situação, né? É importante a gente pensar no nosso sistema imunológico de forma geral, né? Mas para o bem ou para o mal a gente está muito preocupado com essa situação, né? Agora, a sua visão nos diz o quê? Que a gente... vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? A sua visão nos diz que a gente realmente tem capacidade de prevenção, que é não só, né, esse distanciamento social e lavar a mão, né, a prevenção com distância, né, do vírus, mas também fortalecendo o nosso sistema imunológico, né, nesse momento. Então, você consegue resumir assim, algumas coisas mais práticas neste momento, né, que as pessoas estão realmente em casa, né, com essa angústia de não saber como lidar com aquela situação que não sabemos muito bem, né, se é uma nova virose, que a gente um novo tipo de vírus, a gente não sabe como lidar com ele. O que a gente pode de fato fazer para nos proteger, né, de forma fora, né, dos meios preventivos, que sabemos, né, que é lavar a mão, ficar em casa, tudo isso que todo mundo já conhece bem. Qual a sua visão? Bom, primeiro basicamente tentar ir nessas áreas básicas do estilo de vida relacionados aos cuidados pessoais, né, Só então para finalizar a ideia, né? O que está por trás então dessa imunidade tão sobrecarregada que as pessoas têm e muitas vezes as pessoas não entendem como melhorar a imunidade de uma maneira geral? Existe um processo de intoxicação e sobrecarga importante das pessoas. As pessoas naturalmente hoje estão inflamadas, né? Isso é muito comum. A gente pega pessoas com marcadores inflamatórios altos, mesmo até sem sintomas. Isso já é uma disfunção imune, é um excesso de inflamação. Além disso, a gente está aí, muitas vezes, linkado a um processo mental, de notícias, e até mitos e uma certa ignorância da mídia, ou então de fake news mesmo. A gente acaba buscando essas notícias de uma maneira, acaba até automática, porque a gente está nesses grupos, isso vai rodando de uma maneira viral, né? E a gente acaba perdendo esse controle mental, e esse estresse ele vai só sobrecarregando o processo, né? E a gente fica com uma identificação excessiva desses processos mentais negativos, né? As pessoas hoje elas estão com medo, mas não há nada pior que o medo para desabar o sistema imune, né? Isso, claro, falando da esfera psíquica, né? Da esfera física e do cuidado da higiene, eu não preciso aqui estar falando, porque está todo mundo sabendo que precisa usar a máscara, ou se você não estiver bem, se você estiver doente, você usa, lavar as mãos excessivamente, passar álcool, né? Você cuidar das pessoas para elas não terem tanto contato, a aglomeração, tudo isso está sendo falado. Isso vamos dizer assim, é o óbvio, no sentido de que isso é o que está sendo veiculado. Agora, acho que o grande interessante é a gente começar a tomar consciência de um processo de estilo de vida que vai trazer não só a capacidade da gente ter uma imunidade melhor a partir de agora, mas daqui para frente
e de uma maneira crescente. Muitas vezes o que a gente percebe é que a pontinha do iceberg, embaixo, ela é uma estrutura que não se sustenta. A pessoa chega muitas vezes com uma queixa, mas ela tem uma constelação de problemas devido ao estilo de vida, né? E aí, isso, claro, é uma coisa que tem que ser vista da base. Então, assim, uma dieta, né, mais natural, sem processados, suplementação, que eu vou falar agora no final e vou tirar as dúvidas se as pessoas quiserem, né? Filtrar a informação, a gente sabe que é um problema essa informação só baseada no medo, né? E utilizar essa parte da globalização, da tecnologia, da pesquisa em prol da gente, e não em prol do medo, em prol, né, só de você achar que esse confinamento, esse isolamento é uma coisa só negativa, que a gente não pode utilizar isso para a gente ver como oportunidade que as coisas, né, podem estar acontecendo para a gente mudar um pouco para dentro, né? Então, a busca é tentar beber uma água de qualidade, ter um sono adequado, fazer uma alimentação de uma maneira limpa, viva, natural. A gente pode ver detalhes depois sobre isso. Abandono dos vícios habituais, né, e os hábitos prejudiciais que são conhecidos, né, os principais, óbvio, tabagismo e álcool, mas muitos outros também relacionados. E estar atento ao ambiente, ao movimento, né, assim, atividade física, isso é muito importante para manter o sistema imune ativo, né? Saber, às vezes é nesse momento de isolamento que a gente está aqui, que a gente percebe como a nossa rede de relacionamentos ela é importante, né? Quem a gente tem para pedir ajuda e quem a gente tem para ajudar nesse momento. É a partir daí que muitas vezes a gente seleciona amigos, família, né? E muitas vezes é o momento para a gente tentar buscar uma introspecção, buscar esse autoconhecimento, né? Será que é o momento da gente realmente olhar um pouco mais para a gente, né? Então, é a partir desse olhar para dentro que a gente precisa tentar se motivar. E a partir desse conhecimento, por exemplo, que eu estou oferecendo e o todo que tem na rede, mudar a prática do nosso dia a dia. Porque, assim, o que a gente tem que fazer são uma série de coisas para melhorar a nossa imunidade e ter saúde, né? Então, a gente tem que, primeiro, entender. Segundo, desejar que aquilo mude. E começar a implementar os hábitos. Isso não é uma coisa de uma hora para outra. Isso é uma coisa que vai aos poucos. Saber relacionar a alimentação e o jejum. Não é nem para você comer de 2 em 2 horas, não é nem para você ficar fazendo jejum de 24 horas. Né? É saber se hidratar, saber os suplementos que podem ajudar o seu sistema imune, mas também saber como individualizar melhor isso. Porque alguém pode precisar mais de vitamina D, outros podem precisar mais de vitamina C, zinco, selênio, magnésio. Né? Saber que a qualidade do sono é fundamental, a higiene do sono é muito importante. Se você dorme bem, tudo bem. Agora, se você dorme mal, é bom ter muita atenção com isso, porque isso tem um impacto absurdo no sistema imune. Né? É um bom momento, né, que a gente está em casa para fazer aqueles Para fazer... cochilos. E eu estava lendo sobre isso um livro que tem aqui do Paul, do Walker, esqueci o sobrenome dele, neurologista que fala de saúde. Ele tem um experimento que fala exatamente, mostra exatamente o que você está falando, que as pessoas com deprivação de sono, né, menos de, sei lá, 6 horas, uma coisa comum, né, para a maioria das pessoas, foram inseridas com, né, vírus de gripe comum, e as pessoas também que receberam 8 horas de sono. E, assim, foi injetado no nariz deles, né? E aí, assim, o número mudou absurdamente. As pessoas que receberam sono, né, de 8 horas, quase, sei lá, menos de 5% adoeceram, né? Mesmo recebendo aquele vírus lá dentro deles. Claro. E os que dormiram menos de 6 horas foi tipo 50%, algo assim. Então, realmente... Mas é isso, com certeza. Sono é fundamental para a imunidade. A questão do sedentarismo é a mesma coisa. O sedentarismo é provavelmente hoje o grande assassino da saúde das pessoas. Somos uma população sedentária, o Brasil é um dos campeões, tá? E para finalizar, é só mesmo entender que, primeiro, infelizmente agora o contato com a natureza não é importante, mas isso já tem até pesquisas mostrando que podem reduzir os nossos marcadores inflamatórios,
né? Eu acho que foco na coisa do mental, da mentalidade, é muito importante. Que a gente está passando por uma fase de confinamento em que as notícias chegam a gente, normalmente são as ruins. Então, a gente precisa saber esse filtro. Tem uma hora que tem que desligar a televisão mesmo, tem que desligar o WhatsApp, tem que parar de ver tragédia e tem que passar a se preocupar com, não, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou fazendo o que eu preciso, eu vou ali trabalhar, ou então eu não preciso trabalhar, eu vou cuidar da minha saúde, vou montar os meus hábitos, vou fazer uma organização. O que eu estou errando? O que eu posso acertar? É assim que a gente tem que trabalhar, né? A comunicação, os relacionamentos, essa comunidade, independente da pandemia ou não, ela vai se transformar, mas ela vai se manter. A gente vai ter essa rede de apoio, ela vai continuar. Inclusive, a proposta aqui é justamente essa, né? Seu instituto, o meu instituto, é ter uma rede de apoio, né? Até porque a gente precisa entender que o mais importante é a gente buscar esse propósito, porque, pelo menos eu acredito dessa forma, o nosso corpo é nosso templo. A gente veio aqui para viver essa experiência e a gente precisa lidar com ele da melhor forma possível, né? Se você está estragando ele, certamente você vai pagar o preço em algum momento, né? E claro, coisas extraordinárias, inclusive, podem acontecer para o bom e para o ruim. E você tem que ter a consciência tranquila de que você está fazendo o seu melhor, né? Então, assim, essa coisa Gustavo, do... uma pergunta que eu tenho, e acabei de receber uma pergunta aqui no chat também. Já pode começar as perguntas, se quiser. Tá, vai É, falando aí. Já como é acabei, tá? que. Não, obrigada, foi maravilhoso, assim, totalmente alinhado com a visão que o Instituto Embody também traz, e inclusive assim, as semana que vem a gente tem uma especialista incrível de meditação, então eu recomendo muito, né, como você falou, a gente tem que focar na introspecção para ver como a gente pode se acalmar primeiro, né, para realmente reconstruir o mundo interior, para nos sentir que estamos assim em controle da situação de certa forma, né? Então, e teremos muitos outros profissionais de sound healing, de reiki, de energia, de psicólogos, psiquiatras que vão ajudar a gente nessas partes também. Mas a minha dúvida é o seguinte, realmente, né, natureza tem um papel importantíssimo, né? De começando de vitamina D que a gente recebe do sol, que até tem estudos que mostram que na Itália alguns pacientes que recuperaram tiveram um nível muito mais alto de vitamina D do que as pessoas que não conseguiram né, vencer esse vírus. E além disso, muitas outras coisas, né? Ar puro, né? Como é que a gente reconcilia isso? A pergunta que foi, a gente deve fazer as caminhadas ou não? É uma pergunta muito difícil, né? Porque de um lado, assim, isolamento social, no meu entender, né, do ponto de saúde pública, significa você tem que manter, né, a distância, não ir nos conglomerados, mas sair de casa não tem problema na medida que você assim, mantém a distância das pessoas. Isso é recomendável, não é? Qual é a sua visão a respeito? Porque realmente, como é que a gente pratica tudo trancados em casa, né? De exercício e Não, com com a certeza. natureza. A questão do isolamento agora, ela está sendo muito importante para a gente conseguir achatar e diminuir essa curva de contágio, a velocidade de contágio, e não sobrecarregar o sistema de saúde. Que a gente Sim. já está percebendo que começou vamos dizer assim, a elevar a demanda e a utilização da sua capacidade. Eu sei porque eu estou nos CTIs e eu percebo isso, né? Então, ainda é um momento para a gente se conter um pouco. Com certeza, né? Claro, se você tem a possibilidade de fazer alguma coisa no quintal da sua casa, pegou um sol com a janela aberta da sua varanda, isso é muito importante. Mas se todo mundo agora decidir que dane-se, vamos ter contato com a natureza e a praia vai encher de novo. E a praia vai ser aglomerado e provavelmente vai gerar contágio. Então, né, uma coisa é você estar num ambiente, por exemplo, do interior do Rio de Janeiro, com certeza tem pessoas aqui que não são só do Rio de Janeiro, que não tem contato com ninguém, e o problema do contágio não é igual de uma metrópole, de uma megalópole, como a do Rio de Janeiro. Aí vale o bom senso. Mas nesse momento, há que se ter cuidado num lugar onde o risco é alto de se contaminar, ou até, se você, né, por acaso, não souber, poder contaminar os outros, ou, no mínimo, gerar uma aglomeração, ou então, pelo menos, até incentivar a saída de todas as pessoas só porque o contato com a natureza faz bem. Minha opinião é o seguinte, a gente está num momento agora muito decisivo do isolamento. A gente está com números bastante favoráveis ainda, pelo menos por enquanto. E isso é muito bom para a gente. Isso quer dizer que o lockdown, a princípio, nos parece, está funcionando.
Então, eu acho que é o momento da gente aguardar um pouco, ser um pouco mais assim, cauteloso e até rigoroso, de certa forma, e buscar outras formas, né? Relacionado à questão da tomada de sol, para as pessoas que efetivamente estão num ambiente indoor e é impossível delas tomarem uma nesga de sol durante o dia, é, pode ser que o play do seu prédio resolva, que é o que eu fiz, por exemplo, há algum tempo atrás. De uma maneira, né, organizada, as pessoas elas estão descendo, tomando seu banho de sol, levando as suas crianças para brincar e subindo novamente. É, a gente vê que de uma maneira organizada, né? Mas eu acho que nesse momento vale, por enquanto, é, um, uma restrição maior, porque eu acho que a gente está numa fase muito decisiva, uma fase que, se a gente esperar um pouco mais, pode ser que a gente não tenha uma aceleração em progressão geométrica do contágio de uma maneira tão negativa quanto outros países sofreram. Maravilha. A outra pergunta foi sobre os suplementos, mas você tem essa página aberta, então eu acho que você vai entrar nesse mesmo, né? Exatamente. Assim, como a ideia não é ficar dando doses de suplemento, porque a gente não pode fazer assim nessas aulas, né, nessas conversas assim, porque isso é uma coisa muito individual, né? Porque a gente acha que suplemento é tudo de qualquer jeito, mas não é verdade, né? Então, eu quis fazer assim coisas bem importantes para a gente botar na prática que a gente deveria fazer. A alimentação é muito importante. Não dá para menosprezar essa parte. É a base principal, junto com a questão das pausas, do jejum, né? Para a gente tentar estimular essa capacidade de desintoxicação e essa renovação corporal. Uma pausa alimentar de 12 horas, por exemplo, é mais do que suficiente para a pessoa começar um processo natural e fisiológico de desintoxicação e de limpeza, né? É não sobrecarregar. Então, se você, por exemplo, comeu às 8 horas da noite, você vai tomar o seu café da manhã às 8 horas da manhã. Não tem nada de mais isso. É só não ficar sobrecarregando o organismo. Isso já dá um bom tempo para o organismo, vamos dizer assim, respirar, né? Passar para um outro processo de limpeza, né, interna, que é muito importante também, e muitas vezes a gente, né, acaba prejudicando ele, porque existem mitos e hábitos de alimentação que são totalmente errados e antifisiológicos. A suplementação ela é muito importante, né? Mas ela deve ser personalizada. Não adianta sair comprando suplemento e tomando de tudo um pouco, porque não é assim que funciona. Agora, tem coisas que efetivamente os trabalhos são muito claros em que há uma resposta devido à sua função fundamental nos sistemas bioquímicos imunes e que vão se manifestar no sistema imunológico, que é a vitamina D, que tem uma clara atividade no nosso sistema imuninato, né? Esse nosso sistema inespecífico, esse sistema que vai, assim, que é pau para toda a obra, ele é um grande ativador desse sistema. A gente precisa, para, por exemplo, atuar em vírus, né, de doses, na verdade, de níveis sanguíneos bem elevados, né? Assim, vamos dizer, eu digo elevados vamos dizer, no máximo da normalidade desses exames laboratoriais, né? No máximo dessas taxas dentro da normalidade. E então, por isso que é bom manter a reposição de vitamina D e você saber esses níveis, né? Porque é muito importante você saber que nível você está, né? Até porque se você é uma pessoa que trabalha ou que você tem um lazer frequente e toma sol regularmente, pode ser que você não precise tomar vitamina D, né? Pode fazer até mal, né? Então, por isso que eu acho que vale ponderar a questão dos suplementos, porque a gente acha que a vitamina D, não, ela é importante, ela é um suplemento relativamente seguro, ela tem um componente muito favorável na imunidade. Não existe, obviamente, agora, a gente está aprendendo muita coisa sobre o Covid-19 agora, sobre a Covid-19. Não existe nenhum trabalho mostrando que se você suplementar, você vai se proteger contra o vírus. Não é assim que funciona. A literatura é muito nova em relação a esse vírus, essa doença, mas é claro que a gente sabe de outros trabalhos e de toda a literatura científica já publicada em relação à vitamina D, inclusive para vírus tipo do coronavírus, que
essa vitamina, ela tem uma atividade promissora para esse seu sistema imune estar mais apto. Isso não quer dizer que você vai tomar a vitamina e não vai pegar de jeito nenhum a doença. Isso quer dizer que essa vitamina, sim, ela tem um fator imune muito importante. E ela em baixa é um fator que pode te prejudicar e pode favorecer, sim, a infecção pelo vírus, né? A vitamina C também, nada relacionado exclusivamente ao coronavírus. Já existem algumas pesquisas aí vindo da China, os protocolos ainda estão em andamento, mas existe muito trabalho relacionado à questão da capacidade antiviral da vitamina C. E esse também é um suplemento que é muito seguro e que vale muito a pena, não só para isso, mas para toda uma regulação do sistema imune, não só o sistema imune para, por exemplo, te proteger de vírus, bactérias e outras infecções, mas por um processo maior de saúde e resposta das células imunes como um todo, né? Complexo B, magnésio, zinco, selênio são outros minerais muito importantes que estão no funcionamento do sistema imunológico de uma maneira quase que plena. Não tem como falar de sistema imune, inflamação, sem falar desses elementos. Eles são fatores bioquímicos, enzimáticos extremamente obrigatórios para uma série de passos do sistema imune. É um sistema muito complexo que está em todo lugar. Os probióticos, eles podem manifestar uma capacidade de regulação imune, né? Claro, nos pacientes que têm manifestação de uma disbiose, de uma alteração, né? Uma alteração negativa dessa microbiota intestinal. O ômega 3 é um ácido graxo, né, que ele tem uma capacidade anti-inflamatória muito importante, porque hoje em dia existe um balanço importante dos ácidos graxos no organismo e a gente oferecendo mais ômega 3 para esse organismo, a gente consegue um mecanismo anti-inflamatório, né? O impacto anti-inflamatório diante de um momento que estamos num impulso, né, de inflamação muito grande devido a tudo aquilo que eu falei lá no início da aula. Tá? As beta-glucanas são elementos fúngicos, né? Então, existem alguns complexos hoje em dia que se usa, já há muito tempo já se utiliza esses elementos da parede dos fungos para ter uma resposta imune. Isso parece ter tudo a ver com a capacidade da nossa microbiota intestinal e da regulação imune da nossa submucosa do intestino. Tá? Então, assim, a gente tem outras coisas, tipo outros suplementos, né, pontuais que a gente pode comentar, porque estão dentro dessa rede bioquímica, né, tão complexa que é o sistema imune e os mecanismos que formam ele, as suas células. O ácido lipóico, alguns já podem ter conhecido e ter ouvido falar, né? A glutamina, a melatonina, que é esse hormônio, né, do sono, produzido pela pineal, ela tem um efeito imune e antioxidante muito significativo, que muitas vezes poucos sabem. E a N-acetilcisteína é um cofator importante na reposição de glutatión, que é um poderoso antioxidante intracelular. Vitamina A, E, né, vitamina K2, né? Existem várias formas da gente tentar mexer nesse sistema imune de uma maneira personalizada para conseguir oferecer a médio, curto, médio e longo prazo, né, um sistema imune mais apto a trabalhar da maneira como ele tem que trabalhar, atacando as ofensas, reconhecendo o que é próprio do seu organismo e regulando essa tolerância aos antígenos que estão em contato para evitar alergias, mecanismos inflamatórios, alérgicos e tudo isso que está relacionado ao sistema imune também. Gustavo, Tá? desculpa, como a hora tá, a gente pode ficar mais uns 10 minutinhos para fazer pergunta e Posso ficar à resposta, assim? vontade. Mas eu queria, para quem... Quanto tempo quiser aí de perguntas, eu Ah, fico à vontade. para quem precisa ir embora, eu só queria ter certeza, para passar uma informação rápida para vocês, a Ana, que está aqui participando com a gente, ela vai passar no chat para vocês o meu e-mail e o grupo no Facebook que vocês possam se juntar para, primeiro, assim, ver o vídeo do Gustavo mais umas vezes, receber essas informações, né, de forma escrita, né?
E para quem quiser saber dos futuros webinários que vão acontecer de forma frequente, uma semana em português e uma semana em inglês, com diversos profissionais da área de saúde integrativa, bem-estar holístico, psicologia, né, meditação, diversos outros. Então, eu queria convidar vocês a deixarem também os seus e-mails, se quiserem, o que fica mais fácil. A Ana já passou essas informações para vocês no chat. E quem quiser ficar para pergunta e resposta, fiquem à vontade. Obrigada, Gustavo, por disponibilizar mais o seu tempo. Eu acho que a gente vai levar mais uns 10 minutinhos para perguntas. Tem uma que já foi escrita aqui, que é sobre ozônio. O ozônio, você sabe se já está sendo utilizado para tratamento de Covid? Está sendo efetivo? Ou isso é uma coisa assim que acho que é muito cedo responder essa pergunta, né? Mas vou deixar você responder. O ozônio, ele é conhecida por sua atividade viral, né? A ozonioterapia ela é utilizada em mais de 50 países hoje, de uma maneira bastante legal, com toda a legislação, o Ministério da Saúde, inclusive o sistema privado, com toda a compensação financeira de todos os exames, é conhecido por sua capacidade oxidativa, né? Está dentro das terapias oxidativas, biooxidativas que a gente chama, né? Que é favorecer um aporte oxidativo para o organismo, que seria a forma de tentar controlar e, vamos dizer assim, oferecer uma capacidade ofensiva aos patógenos que estão nos acometendo, né? Existe agora, iniciando os trabalhos, uma pesquisa na Itália ou na Espanha. Eu posso depois dar umas informações mais precisas aqui agora. Eu recebi, inclusive, hoje isso, que foi autorizado esse protocolo de pesquisa e foi na Itália, acabei de ver aqui, para justamente buscar entender se efetivamente a ozonioterapia vai ter uma capacidade de terapêutica efetiva para esses pacientes, sejam eles, né, de doenças leves, moderadas ou graves. Eu não tive acesso ao protocolo de pesquisa, então eu não sei se foi tentado só para pacientes graves ou então só para doentes de quadros moderados ou leves. Depois eu posso tentar até ver detalhes, mas eu recebi só no grupo que eu pertenço sobre essa pesquisa que acabou de ser liberada pelo Comitê de Ética desse hospital. E vamos ver o que vai ser. Eu acho que a gente está conhecendo essa doença agora. A ozonioterapia é uma terapia que já tem um uso largo e vasto, com uma casuística muito interessante, uma segurança muito efetiva e, além disso, já um campo de pesquisa bastante amplo, principalmente nos países europeus, alguns estados americanos também. Aqui no Brasil ainda é feito apenas sobre forma experimental, mas já utilizado por uma série de profissionais e já autorizado para uso para dentistas, pela enfermagem também. Então, essa é uma resposta que eu posso dar. Eu acreditaria sim, mas eu tenho uns senões que entraria, vamos dizer assim, com relação a questões do paciente grave, que são pacientes que eu conheço, são pacientes que eu cuido no CTI, por ser uma terapia biooxidativa. Se esse dano oxidativo foi excessivo, às vezes a gente pode mais lesar do que gerar benefício. Então, é preciso realmente pesquisas para a gente entender se haverá benefício nesse tipo de doente. Então, mas eu acredito sim, acreditaria. Acho que a gente precisa aguardar os resultados das pesquisas, mas eu acreditaria sim e já começaram a pesquisar. Obrigada, Gustavo. Pessoal, se alguém tiver mais uma dúvida, ou podem mandar a pergunta pelo chat, ou levantar a mão, ou clicar naquele negócio de microfone, né? Para poder falar. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta aqui de que tipo de magnésio é benéfico para a gente? É o de malato ou de malato? Desculpa, Magnésio, de malato, assim, qual que é? magnésio, pergunta interessante, Bela, uma ótima pergunta. O magnésio, ele é um mineral fundamental, né? Então, essas peculiaridades das suas associações
são devido à capacidade de biodisponibilidade deles. Ou seja, é a capacidade de você consumir aquele magnésio e ele maximamente ser todo absorvido e entrar da maneira que você quer nos nossos, né, ser absorvido pelo intestino e entrar nos nossos tecidos, nas nossas células da maneira mais otimizada possível, né? Então, quando a gente observa a diferença entre o óxido de magnésio e outros sais como o sulfato, né, a gente percebe uma biodisponibilidade oferecendo ele de uma maneira oral inferior. Ele tem uma capacidade maior de ficar na luz do intestino, no lúmen, né? E aí a gente tenta quelar, a gente oferece um ligante para essa molécula de magnésio para oferecer uma maior biodisponibilidade. E a gente pode quelar de várias maneiras. A gente pode quelar com aminoácido, a gente pode quelar com um malato, a gente pode quelar com mais de um tipo de aminoácido, e a partir disso a gente aumenta a biodisponibilidade, porque na hora que esse magnésio associado, né, quelado, que a gente chama, chega no intestino, ele pode, a partir desse quelado, que é essa associação que ele tem ao lado, ter uma absorção maior e ter uma biodisponibilidade maior. E a gente precisa consumir menos magnésios em miligramas para ter um mesmo efeito absortivo e funcional. Então, assim, quelados. Todos os quelados você pode usar. Existem hoje quelados patenteados, como o treonato, que parece ter uma alta disponibilidade, inclusive capacidade de passar a barreira hematoencefálica, que seria, vamos dizer assim, uma outra barreira que, vamos dizer assim, minimizaria ainda mais a distribuição desse magnésio ingerido para dentro de tecidos mais protegidos. Mas o de malato, a glicina, outros quelados vão ser muito bem-vindos também, eles vão ter um efeito bastante parecido, né? Perfeito. O magnésio é um mineral interessantíssimo, né? Faz parte de mais de 300 reações no nosso organismo e ele é uma pena dizer que ele é bom só para a imunidade. Ele é muito bom para muitas coisas e a gente tem o Brasil, ele tem um aspecto muito interessante que tem um solo muito antigo e somos um solo muito pobre em magnésio, diferente, por exemplo, do Havaí, que é um solo vulcânico riquíssimo em magnésio. Então, a gente tende a ser uma população com baixa ingesta de magnésio, porque o nosso solo, então, nossos alimentos têm baixa de magnésio, e isso é significativo, muitas vezes, para a reposição. Perfeito. Gustavo, eu acho que, não sei se temos mais perguntas, mas eu queria, de uma certa forma, assim, primeiro, assim, agradecer você muito pela sua disponibilidade, por todas as informações, conhecimento e essa sabedoria que você passou para a gente, porque realmente, neste momento, é muito importante a gente ouvir essa opinião mais holística, né? Que nós temos diversas ferramentas, diversas formas de manter a nossa saúde, a nossa imunidade. É claro que precisamos nos proteger de forma né, que já foi passada para a gente de diversos canais, já sabemos, mas que para a gente assumir uma posição não de vítima, e sim de alguém que consegue cuidar, né, de si mesmo com diversas ferramentas que você compartilhou com a gente. E é claro que também a sua visão mostra o quanto complexo, né, que é o nosso organismo, o quanto que é necessário para a gente realmente estar bem, né, corpo, mente e espiritualmente. E podemos realmente, é um convite para a gente utilizar esse tempo em repensar o que significa autocuidado, como é que ele se relaciona também com o nosso cuidado da nossa terra, como você falou, né, muito certamente que está doente nesse momento e está recuperando também, né, está tomando um break da gente também. Então, assim, como é que a gente utiliza... Ih, gente. Estão me ouvindo? Oi, Bela. Oi, tá me Cortou aqui para ouvindo? mim, tá? Cortou um pouquinho, né? A internet acho
Pessoal, desculpa, o meu internet não aguentou. Eu acho que está todo mundo, né, live, fazendo webinários, caiu a internet, perdão. Mas eu só Tranquilo. estava agradecendo mesmo e querendo assim, convidar vocês para rever, usar esse tempo de melhor forma possível para entender todas as interconexões, né, que tem entre o nosso autocuidado, né, o nosso estilo de vida e o jeito que a gente tem responsabilidade pela nossa terra, que também nos traz todos os benefícios, né, que em conjunto com tudo que a gente faz, fazem a gente saudáveis, mais felizes e indivíduos completos, holisticamente saudáveis. E gostaria de convidar vocês para participarem nas próximas reuniões. Cada uma vai ser uma visão um pouco diferente, mas todas com essa abordagem de oferecer ferramentas para vocês praticarem em casa para melhorar o seu bem-estar, saúde mental né, espiritualidade nesse momento tão difícil. E, bom, agradeço muito pela participação de todos vocês. Espero rever vocês. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada. Tá. Eu queria só finalizar uma coisa que eu acho muito importante. Sim. Uma coisa bem rápida, eu vou gastar um pouquinho. É muito importante aí nesse momento que a gente está assim, passando por essas dificuldades todas, né? Assim, todo isolamento, esse medo de doença, ninguém quer adoecer, não quer que seus familiares adoeçam, né? Mas a gente precisa assim, entender que a nossa mente, ela tem uma capacidade muito grande de governar, de somatizar e de dar suporte àquilo que a gente está acreditando no momento. E o medo, hoje em dia, é um sentimento problemático agora, nesse atual momento que a gente está passando. Porque não há melhor forma de desmantelar completamente o organismo do ponto de vista psíquico-cognitivo através do medo. Isso é uma arma de guerra. Não estou aqui fazendo nenhuma teoria da conspiração de maneira nenhuma, estou só dizendo que isso na literatura é muito clara e a gente precisa ter certeza disso para poder abolir o medo dessa equação. Não há como dar espaço para o medo. A gente precisa ter atenção. Quem está mais preocupado, sim, seja mais rigoroso no isolamento, na sua higienização, no seu cuidado com a aglomeração, com seus familiares idosos ou consigo mesmo, se tiver no grupo de risco, ou mesmo se não tiver. Mas essa questão do medo e do autocontrole é fundamental. Então, a gente precisa elevar o nosso autocontrole e tirar essa equação. O medo, ele é um grande desconstruidor da ordem no nosso organismo. E aí eu estou falando no sentido físico. É um sentido amplo, é um sentido, muitas vezes, um pouco abstrato, né? E que deixa, vamos dizer assim, as mentes mais racionais e cartesianas um pouco perdida, mas não tem jeito. O medo, ele paralisa, ele estressa e ele desgoverna completamente. Esse organismo não aprendeu a viver no medo. O medo é igual ele ser pego pela presa, pelo seu atacador, pelo aquele seu, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa e pronto, ali tudo acabou, né? Então a gente precisa entender que nesse momento não é o momento do medo. Por isso que é tão importante a gente ver o que está entrando nos nossos sentidos, porque é fácil, né, ser governado pelo medo se a gente só vê espirrar sangue na tela, se a gente só vê, né, assim, as coisas ruins acontecerem. Então a gente precisa saber lidar com esse balanço, né? E o autocontrole é muito importante para isso. As terapias de cunho mental, seja a sua terapia, no momento vai ter que ser teleterapia, né? Mas a meditação, o mindfulness, esse tipo de leitura que abre a nossa mente, né? E assim faz a gente inspirar, né? Faz a gente ter propósito, faz a gente querer resolver e entender que essa é uma grande oportunidade para a gente buscar mudanças melhores para a gente e para o planeta. Pode ser que o planeta esteja querendo respirar um pouco. E aí mandou todo mundo ficar em casa, tá? Obrigado aí a todos vocês e estou à disposição, tá? Eu vou deixar aqui
Eu estou começando agora um curso que vão ter 2 volumes, tá? Que vai aparecer nas redes. Vocês quiserem, fiquem à vontade para buscar. Eu vou deixar aqui as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, mas assim, pode me chamar por e-mail, pode me ligar se precisar, não tem problema nenhum, estou Eu vou totalmente à deixar suas disposição. informações também no Facebook, no grupo, se você permitir, né, para as pessoas, quem quiser entrar em contato diretamente para esclarecer umas dúvidas mais específicas, né, para poder entrar em contato. Claro, claro, claro. E, Sem pessoal, problema nenhum, Bela. concordo plenamente com o Gustavo. Vamos fazer essa introspecção, praticar meditação, que semana que vem a gente vai aprender umas técnicas bem legais com a Sabrina Robox, Sabrina Chevon, que é uma especialista maravilhosa da França, direto da França, né, de lockdown ali. Ela vai ensinar a gente umas técnicas maravilhosas. Temos também Sound Healing na outra semana, voltando para o português, e muitas outras. Então, acompanhem a gente. Muito obrigada mais uma vez. Desculpa pelas dificuldades técnicas, mas estamos aprendendo aqui, né? Também é uma nova forma da gente fazer esse trabalho. Muito obrigada a todos. Obrigado, Bela. Foi ótimo. Tchau.